Olá pessoal, hoje eu quero estar abordando um assunto bem importante, um assunto bem diferente dos outros que eu venho abordando neste canal. Eu espero que vocês curtam e compartilhem com quem vocês acham que será ajudado, né, com esse vídeo, com esse assunto que eu vou estar abordando, que é sobre discriminação e preconceito. E assim, eu já passei por situações que são situações discriminatórias e preconceituosas. E, assim, para quem não sabe, eu tenho uma síndrome chamada síndrome de Turner. É uma alteração cromossômica do cromossomo X. Inclusive, por isso, é uma alteração que... um problema genético que só ocorre em mulheres, né? E esse problema ele acaba causando algumas características diferentes, né, da população comum e dos padrões, né, já estabelecidos que a nossa sociedade infelizmente constrói, né? E assim, eu devo ter passado por situações parecidas com essas antes, mas eu comecei a observar isso melhor, né, a partir, né, do momento que eu já estava no 5º ano do ensino fundamental, né, era uma criança, e teve um aluno que acabou me chamando de monstro. Imagine para uma criança ser chamada de monstro. Foi uma situação bem complicada, né? Eu acho que a escola foi um pouco negligente, mas eu acredito que se isso tivesse ocorrido, né, comigo já adulta, acho que seria pior. Eu acho que as crianças elas sabem lidar melhor com esse tipo de situação do que o adulto, muitas vezes. E assim, durante a adolescência, esse tipo de, né, algumas situações preconceituosas ocorreram, mas assim, durante, assim, no meu ambiente de serviço, já ocorreu situações em que me achavam que eu não tinha a capacidade para exercer aquela função que eu estava exercendo, simplesmente pela minha estrutura física, né? Esse meu problema ele causa uma baixa estatura, muitas vezes, né? E assim, não em todas as pessoas que possuem esse problema, mas na maioria das pessoas sim. E eu sou uma das pessoas que tem essa baixa estatura. E algumas pessoas acabam infantilizando, né? Tipo, até por causa disso. E é uma postura bastante inadequada, preconceituosa, infantilizar um adulto por causa de um problema, né, genético, né, por causa de uma síndrome. E assim, achava que eu não era capacitada para exercer aquela função, sendo que na verdade, né, eu ainda continuo exercendo a minha função e exerço como qualquer outra pessoa que está trabalhando ali, né, no ambiente de trabalho. E assim, uma outra situação que ocorreu foi que durante uma festa da minha sobrinha teve uma funcionária que estava ali no ambiente que simplesmente achou que eu fosse uma criança e falou que se eu queria brincar ali junto com as outras crianças, né? E eu fiquei pensando assim, nossa, ela não me perguntou nada, simplesmente me considerou como uma criança e já veio me perguntando isso, né? E é uma falta de respeito, é um preconceito, é uma discriminação, né? Uma situação bem constrangedora para quem passa. E todo esse tipo de situação acaba gerando uma baixa, né, autoestima, assim, acaba diminuindo bastante, né, essa imagem que nós temos, né, sobre nós mesmos. E isso é bem complicado. Eu observo, assim, não sei se isso ocorre com todo mundo, mas eu acho que esse tipo de situação ele ocorre bastante durante a infância e eu acho que até antes dos 30,
né? Assim, eu tenho 27 anos, mas eu acho que durante a infância e até os 20 e poucos anos, acho que é o período que o preconceito e a discriminação com quem tem alguma característica diferente do comum, né, que não faz parte desse padrão, né, que infelizmente a nossa sociedade impõe, geralmente acaba sofrendo, né, mais dessas faixas etárias. E justamente nesses períodos, né, nessas fases da nossa vida, que geralmente é mais difícil de nós nos encontrarmos em um grupo, né, e socializar, ter amigos, isso é bem difícil, ainda mais para quem não participa, né, desse padrão, né, não compõe esse padrão que a sociedade estipulou. E assim, são situações bem difíceis, é uma luta, né, constante, todo dia, para nos afirmarmos, né, como pessoas capacitadas o suficientes, não e dizer, né, para a sociedade que nós não somos menos, né, do que o nosso próximo, do que alguém que está ali perto da gente. Devemos ser tratados iguais. E abordando um pouco essa questão mais para o lado cristão, nós, né, seres humanos, somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e por isso nós devemos ter isso em mente. E nós não devemos entender que isso nos leva a respeitar o nosso próximo, né? A, a ter esse cuidado com o nosso próximo, né? De não tratar o nosso próximo de maneira grosseira, de maneira inadequada, preconceituosa, né? E é isso que eu quero estar abordando, né? Que eu queria, na verdade, estar abordando com vocês, porque agora já foi abordado toda essa questão do preconceito, da discriminação. Esse vídeo está sendo, né, finalizado agora. Eu espero que vocês tenham gostado, né, do assunto e que realmente possa se tornar um aprendizado para quem, né, estiver assistindo. E é isso, pessoal.